Para muitas pessoas, falar sobre o intestino parece até um tabu. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de falar a respeito disso, inclusive na hora da consulta. Quando eu questiono dentro da investigação da anamnese, como que está a função do intestino dentro da rotina da semana do paciente. Pois bem, falar sobre esse assunto ele é muito relevante e eu vi que muitas pessoas sofreram com essa condição durante esse ano e a estratégia então é poder partilhar as 3 principais mudanças que você pode incluir hoje mesmo aí na sua rotina ou na rotina do idoso que hoje você está responsável, que hoje você cuida, para você ver a melhora do intestino. E a primeira delas é uma grande luta que eu sei que existe quando a gente cuida de alguém idoso, ou porque a gente já envelheceu um pouco mais e essa condição ela é muito comum e ela está sempre presente com o envelhecimento, que é justamente a dificuldade de aceitar líquidos durante o dia, principalmente a água, que não tem gosto de nada, que não é como um suco, que muitas vezes é muito bem adoçado, ele é bem docinho, principalmente quando o paciente tem algum desejo maior de comer açúcar, e aí acaba que ele não está comendo uma sobremesa, mas está botando muito açúcar no suco, e aí se alimentando ali dele sendo muito mais doce. Então falar sobre esse assunto é muito pertinente. A primeira medida então é melhorar a condição da aceitabilidade da água durante o dia. Eu sei que o idoso tem muita dificuldade, eu costumo falar isso nos meus atendimentos, nas consultas que eu faço, falando justamente que quanto mais velho a gente fica, de mais água a gente precisa, mais menos sede a gente sente. E eu sei que isso é uma contradição, é tipo uma armadilha que a gente deve vencer. Porque o organismo, quanto mais velho fica, de mais água precisa sim. Porque assim como o organismo como um todo, a nossa pele, os rins, o nosso cérebro precisa de água, o intestino também precisa para a sua regulação, para o seu melhor funcionamento. E aí eu sei que hoje é uma grande dificuldade, talvez seja a sua realidade hoje, esse primeiro ponto que eu estou compartilhando com você, que é justamente a respeito da necessidade de aumentar a quantidade de água. Se de manhã o idoso ao acordar ele já não toma quase nada de água e muitas vezes a água que ele toma é para poder tomar os comprimidos da manhã, a gente tem que começar devagar, porque diferente de um paciente mais jovem que tem um outro propósito de muitas vezes melhorar a questão do metabolismo, do ganho de energia, de ganhar massa muscular, e aí é implementado um grande volume de água no começo do dia. Para o idoso a gente pode fazer um pouco mais devagar e eu vou dar um exemplo para vocês. Esse copinho aqui, que ele é muito comum, um copinho descartável de 150 ml de água. Muitas vezes pela manhã o idoso ele toma ali 2 dedinhos desse copo só para tomar os comprimidos. E a ideia é que a gente pode instituir então, se a gente deseja que o idoso tome ali de 2 a 3 litros de água por dia para a gente ver essa real melhora na função intestinal. Se a gente fosse pensar então, 1,5 litro de água, dariam 10 copinhos desse, para a gente conseguir chegar então em 2 litros ali, a gente teria que acrescentar ali mais uns 3 copinhos desse até o final do dia, então seriam 13 copos desse durante o dia. Olha só como parece desafiador. Mas a ideia é começar então da seguinte forma, daí porque eu quero fazer uma proposta para você, se você não consegue instituir assim, que é um pouco mais devagar para a gente ver o benefício. Esse copo de 150 ml de água deveria ser tomado então como a primeira medida do dia. Primeira refeição do dia, vamos colocar então, a primeira medicação do dia é o primeiro copo de 150 ml de água. E aí com 150 ml de água o organismo já começa a se hidratar um pouco, daqui a um intervalo de 10, 15 minutos vai ser a primeira refeição do dia, que deve incluir fruta, e aí já entra uma segunda orientação de bônus aqui para você, que tem que incluir fruta na primeira refeição do dia, vai ser muito bom, porque já começa a estimular o intestino. E aí existem frutas que são mais aproveitadas pelo intestino, são mais laxativos, vamos falar assim, que é o kiwi, o morango, a uva, a laranja, a tangerina, o mamão, a ameixa, o pêssego, inúmeras possibilidades, a manga, de frutas que podem ser colocadas ali como a primeira porção do dia, depois de uns 15 minutinhos que bebeu esse primeiro copo com água. A ideia é que com o decorrer do tempo a gente consiga aumentar esse volume dessa primeira água do dia, porque aí depois a cada intervalo de 1 hora, 1 hora e meia, a ideia é tomar um novo copo com água. E claro, aproveitar sempre o momento das medicações para oferecer um copo, pelo menos, desse volume de 150 ml de água, para poder aproveitar essa oportunidade da tomada das medicações, e muitos dividem a medicação em 3 ou 4 horários durante o dia, e aí a gente já vai estar perfazendo aí, se forem 4 horários do dia, 150, cada copinho desse, 600 ml de água no dia, tá?
Mas existe uma possibilidade, e a ideia é essa, a gente fazer uma transição desse copo de 150 ml de água com o tempo e passar a tomar pela manhã de 300 ml. Quando a gente fala no propósito de um adulto mais jovem, que quer melhorar o metabolismo e que está envolvido numa dieta, vamos falar assim, que não tem hoje tão preeminente a questão da constipação, da prisão de ventre, da prisão de obra, ele toma até o dobro desse volume que seria o indicado, seriam 600 ml de água para começar o dia antes da primeira refeição. Então, a ideia é começar com 150 ml de água, né? Ele cabe até aqui dentro, 150 ml de água, e depois a gente dobrar esse volume para 300 ml de água, que seria ali o mínimo ideal para a gente começar o dia quando a gente fala de constipação. Então, a primeira medida seria essa. Como a gente não quer assustar e fazer com que o idoso desista dessa meta, a gente começa com aquele copinho de 150, depois vem para esse de 300 ml, e aí seria o ideal. 10, 15 minutos antes da primeira refeição, vai beber água, e aí depois vem a primeira refeição do dia, como eu falei, e a ideia é incluir ali uma fruta, já para ajudar com uma porção de fruta dentro da refeição primeira do dia. A propósito, eu sou o Dr. Milton Botelho, pós-graduado em geriatria, e há mais de 13 anos eu tenho ajudado inúmeras famílias a cuidar melhor dos idosos. Quando a gente fala de melhorar a qualidade de vida, essa é a ideia, instituir estratégias que a gente sabe que melhoram as condições dos idosos. E prisão de ventre, essa condição que é muito comum na nossa sociedade, muito comum no meu consultório, já se tornou praxis então, que eu consiga compartilhar estratégias como essa que eu estou compartilhando com você. E a propósito, eu criei um treinamento chamado A Tríade do Cuidado para Idosos, e nesse treinamento, juntamente com outros dois assuntos bem pertinentes, além de constipação, eu coloco dentro dele e compartilho com vocês inúmeras estratégias dentro do universo de prevenção de quedas e de insônia. Então, constipação, quedas e insônia fazem parte dessa tríade. No comentário desse vídeo você consegue assistir como que você faz para poder ter acesso, e eu sei que você vai gostar e vai se aproveitar muito desse treinamento e melhorar a condição do idoso que hoje está sob a sua responsabilidade, ou você mesmo que ainda vive o autocuidado vai se beneficiar muito das inúmeras estratégias de fácil aplicabilidade que estão ali dentro desse treinamento, porque é assistir e colocar em prática, assistir e colocar em prática, é muito prático o treinamento, eu tenho certeza que você vai gostar. Continuando então, a segunda medida que é bem importante, que a gente inclui para melhorar essa condição tão comum que é a constipação, essa prisão de ventre, que causa tanto desconforto, inclusive pode gerar outros transtornos e simular outras condições de saúde, é falar da necessidade de se mobilizar. Infelizmente, a depender da idade que o idoso tem, ou da coragem que parece que ele tem durante o dia, da força de vontade que ele tem, a gente precisa trabalhar em cima disso e fazer com que ele se movimente. A ideia é fazer pelo menos uma caminhada diária, mas se consegue, se hoje tem possibilidade de fazer um hidroginástica, de fazer pilates, de fazer alguma atividade física coletiva, de ir na praça, caminhar num ambiente externo, que aí já aproveita e já se beneficia de algo secundário, como se expor à luz do sol natural, tudo isso vai ajudar bastante. Então, se mobilizar vai fazer com que o intestino ele se movimente mais, facilitando o trânsito da alimentação, facilitando a digestão dos alimentos, não deixando ela tão longa, tão demorada, que deixa a pessoa empachada, com aquela dificuldade de fazer a digestão, muitas vezes chateada, porque não conseguiu a contento fazer a digestão e poderia ser diferente. Então a gente pode fazer dessa forma, começar a fazer pelo menos uma caminhada, pode ser dentro de casa. Ah, mas ele tem medo de cair, segura na mão, nas duas mãos. Ou então quando tem mais de uma pessoa, vai uma pessoa do lado segurando na mão, ou passa o braço, e aí vai a outra pessoa do outro lado conversando, vai distraindo um pouco o idoso para poder fazer com que ele consiga se movimentar. Quando é possível, até faz um momento de caminhada na manhã, faz um momento de caminhada no turno da tarde. Isso vai ajudar bastante o idoso a caminhar, a fazer essa mobilidade e ajudar o intestino a melhorar melhor. Claro que quando consegue fazer atividade externa, como eu falei, e atividade coletiva, como hidroginástica, é um momento de lazer, inclusive, muitas vezes, e trabalhar também a saúde emocional, como essa de conviver com outras pessoas, também relaxa e ajuda na função do intestino. O terceiro ponto que é bem importante, que eu vou compartilhar com você, mas antes disso, se você está gostando do vídeo, já deixa o seu like, compartilha com quem você sabe que também hoje tem essa dificuldade de lidar com constipação, com essa prisão de ventre, cuide de algum idoso também, compartilhe com essa pessoa o vídeo, e se não é inscrito no canal, se inscreve no canal, não deixa passar essa oportunidade, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal, pertinente, com assunto relevante, importante mesmo, que eu sei, para o cuidado do idoso, que é baseado na nossa prática clínica, do consultório, das visitas domiciliares e também nos inúmeros estudos
que nos chegam a cada mês e que colaboram com o entendimento e com as estratégias que eu compartilho aqui com você dentro do canal. Então, a terceira estratégia que é muito importante e que talvez você nem conheça e nunca usou e que você pode incluir, é de fácil acesso, é fácil de achar hoje em dia no nosso Brasil, é o uso de uma fibra solúvel. Essa fibra solúvel ela está cada vez mais conhecida, então você pode se utilizar dela também, porque ela facilita o trânsito intestinal, quando a gente fala de constipação, e ela tem dois outros benefícios, ela ajuda no controle do colesterol e também no controle do diabetes. Olha só que maravilha, eu estou falando do psyllium, isso mesmo. O psyllium ele é uma fibra solúvel, que você consegue a apresentação muitas vezes em sachê ou um potinho onde você consegue essa apresentação. Uma colher de sopa do psyllium num copo com água, você recompõe ali uma colher de sopa num copo com água e recompõe imediatamente já toma. Essa composição do psyllium, que é um fitoterápico, que é de uma planta, você vai achar, você vai ver que ela vai melhorar muito a possibilidade do trânsito intestinal ele ser mais acelerado, não que vá fazer com que o intestino ele trabalhe muito rápido, mas ele vai deixar de ser tão lento, porque ele vai ajudar na construção de um bolo fecal, que ele chega mais facilmente no final do intestino. Ele vai ajudar trazendo mais água para dentro do intestino. Então, assim, quando ele é recomposto, ele vai formar uma gelatina que, ao ser ingerida no intestino, ela vai puxar ainda mais água e vai facilitar o trânsito intestinal. Então, o psyllium hoje ele é muito utilizado para melhorar essa condição constipação e ainda traz dois outros benefícios, como eu falei, que vai ajudar, em contrapartida, a tratar também colesterol e o diabetes, porque dá uma saciedade, a pessoa não fica só querendo comer doce toda hora ou querendo muitas refeições, daí porque também vai ajudar no controle do colesterol, além da glicemia. Então vale muito a pena fazer essa inclusão, se hoje você não faz uso de uma medicação que é específica para o intestino, no caso aqui é um fitoterápico, é uma fibra solúvel, ou seja, você recompõe na hora que vai tomar, recompôs uma colher de sopa e já toma ali logo no mesmo instante e você vai se beneficiar, ou o idoso que hoje você é responsável vai se beneficiar, eu tenho certeza. Então eu vou recapitular para vocês as 3 estratégias que podem ser transformadoras para você. Melhorar a condição da ingesta de líquido no começo do dia. A nossa meta é começar com um copinho de 150, mas o ideal é chegar em pelo menos 300 ml de água por dia no começo do dia. Depois colocar o idoso para caminhar, para fazer alguma atividade, se mobilizar. Se hoje ele está muito parado, só quer ficar sentado, não, vamos fazer ele se movimentar, porque isso vai ajudar muito, consideravelmente, a função do intestino. E a terceira estratégia é poder associar, juntamente com a sua alimentação, que deve ter também uma balanceada. Tem vídeo aqui dentro desse canal, inclusive, falando sobre como a gente pode fazer um café da manhã, como a gente pode fazer uma refeição do almoço e do jantar, os lanches, para melhorar essa condição do intestino também, vai estar na descrição desse vídeo. E aí você acrescenta essa fibra solúvel, que pode ser em qualquer hora do dia, que é o psyllium, tá bom? E aí você vai melhorar essa condição. Muitos preferem fazer antes do horário da refeição. Digamos que o almoço é ao meio-dia, você faz ali 11 horas da manhã. O jantar em torno de 18 horas, você faz ali 5 horas da tarde, porque aí até nem vai comer tanto, a depender então, se a pessoa precisa controlar também essas outras 2 condições que já vem ali como bônus, que é melhorar o diabetes e melhorar o colesterol, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê então no próximo vídeo.